e nós vamos agora nos dedicar à guerra na Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou terem sido drones ucranianos os que atingiram 2 bases aéreas da Rússia nas províncias de Ryazan e Saratov. É bem longe isso aí, da fronteira com a Ucrânia. Ficam na região central da Rússia. 3 pessoas morreram, outras 4 ficaram feridas. As imagens de satélite trazem estragos na base aérea de Diaghilevo, província de Ryazan, uma base aérea estratégica. A Ucrânia, por sua vez, oficialmente não assumiu a autoria dos atentados, ou não é atentado aí no caso, dos bombardeios. A segunda base, a de Engels, é localizada na província de Saratov, sudeste da Rússia, abriga aviões bombardeiros nucleares. Dali é que uma resposta nuclear a partir de aviões sairia, no caso da Rússia. Essa foi divulgada, essa informação pelo Ministério da Defesa russo. Atualiza essa informação do uso de aviões com o que foi hoje a avaliação publicada pelo Ministério da Defesa britânico através de um Twitter a respeito das dificuldades dos russos de conduzirem missões com aviões de combate táticos. Será que a gente tem imagem do Twitter do Ministério da Defesa britânico? Ah, bom, mas então fica a minha informação para vocês. O que os britânicos estão dizendo? Eles são muito bons nesse tipo de coisa, tipo de inteligência, espionar a Rússia, sobretudo. O que eles estão dizendo? Que os russos estão tendo enorme dificuldade de operar no espaço aéreo ucraniano. Vamos dar um exemplo dessa enorme dificuldade. Vem ontem esse exemplo, é de ontem. Na região de Luhansk, que os russos declararam como sendo deles, as Forças Armadas da Ucrânia derrubaram o principal modelo de ataque, de helicóptero de ataque russo, o Alligator, Ka-52, que vocês estão vendo numa ultra slow motion. É o momento em que um míssil atinge, e, curiosamente, de cima para baixo, o helicóptero. Esse helicóptero estava voando aproximadamente 400, 500 pés acima do terreno. 400, 500 pés, ou mais ou menos 200 metros de altura. Não é baixo. Um helicóptero de combate voaria ao nível das árvores. Esse achava que podia voar um pouco mais alto. A principal arma de ataque de apoio ao solo de operações militares russas é esse helicóptero. Aí está o resultado do que aconteceu com eles. Lori, do ponto de vista militar, o que aconteceu é uma considerável escalada do conflito. Atacar bases 500, 600 quilômetros dentro do território russo nunca aconteceu. É verdade. E demonstra, em primeiro lugar, uma incapacidade da defesa antiaérea russa, do controle de tráfego e tal. Isso entrou muito dentro do território, passou e... Tem um vídeo que é de segurança, um vídeo de monitoramento de segurança de uma das bases, que você ouve um barulho, assim, que parece um barulho de drone se aproximando e depois a explosão na base, E a Ucrânia, no mês passado, aquela estatal deles, o Khabarovsk, que é a grande estatal de fabricante de armas, tinha anunciado que estava fabricando uma arma, que eles não detalharam, com um alcance de 1.000 quilômetros, que pode ser um drone ou pode ser uma daquelas munições planadoras, aquelas loitering munition, Com munições que ficam esperando o alvo e aí... que ficam... Exato. Pode já ser essa arma? Pode ser. A gente não tinha informação de que ela já estava operacional. De qualquer maneira, realmente, a Rússia, inclusive, reagiu imediatamente, lançando 60 mísseis de cruzeiro, a maioria mísseis de cruzeiro, contra a infraestrutura de eletricidade da Ucrânia. 50 deles foram interceptados, que já demonstra também um aperfeiçoamento muito grande. Em parte já por armamento antiaéreo alemão, que entrou em operação agora faz menos de um mês. Hussein, esse ataque coloca Washington diante de uma difícil decisão. Até aqui os ucranianos pediram e não foram atendidos no fornecimento de, por exemplo, artilharia de longo alcance de alta precisão. Aparentemente nem seria necessário. Agora, do ponto de vista militar, que farão os americanos? Bom, eu acho que é importante compreender que o conflito, a partir dos episódios recentes, especialmente de hoje, entra numa nova fase, um novo patamar. Então, uma superpotência militar do quilate da Rússia foi alvejada dentro do seu território em bases estratégicas
que compõem o arcabouço securitário de defesa russo. Na minha avaliação, essa fase ela é uma fase muito mais perigosa, porque ela, na verdade, ela pode entupir os canais de diálogo diplomático que estavam sendo costurados pelos franceses e pelos turcos. E, nos últimos dias, o presidente Biden havia mencionado de que ele estava disposto a um diálogo com a Rússia. E o Putin deu-lhe uma banana, basicamente. Bom, o ponto central agora é a resposta russa também é uma resposta extremamente agressiva. Essa resposta agressiva coloca os Estados Unidos numa conjuntura muito difícil, né? Quer dizer, e a tendência da Rússia nas próximas semanas elevar o poder de letalidade de seus ataques. Ao fazer isso, Washington estará compelida a ter que se posicionar. Isso significa que haverá pressão, inclusive interna nos Estados Unidos, para que a Ucrânia tenha acesso a armas de longo alcance e de maior precisão. Eu, infelizmente, tenho que devolver o tempo. A gente está numa grade de televisão, está acabando o tempo do nosso WW, mas eu fico aqui a promessa que, na verdade, é uma convocação a vocês voltarem a gente discutir esses assuntos, eles estão acontecendo.